Oi pessoal, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a fé mariana, em especial Nossa Senhora do Carmo, em que celebramos todo dia 17 de julho. Então vamos escutar um pouquinho da história de Nossa Senhora do Carmo, um pouquinho da história da fé mariana. Um abraço. Bom, para nós podermos falar de Nossa Senhora do Carmo, é importante entender o título dado a Maria, Mãe de Jesus. Quando falamos da veneração mariana, falamos de uma intercessora. Maria foi a primeira cristã, a primeira a se declarar propriedade de Cristo. Aceita a missão de dar à luz ao Filho de Deus, anunciado pelos profetas. Maria assiste à morte e acompanha a ressurreição de Cristo, seu Filho, e é elevada pelo Pai de corpo e alma. Assim, Maria recebe o título único de Nossa Senhora, que podemos colocar como Nossa Dona ou Mãe. Nossa Senhora recebe vários nomes, como Nossa Senhora de Lourdes, em decorrência da sua aparição em uma gruta na cidade de Lourdes, na França. Nossa Senhora de Fátima, por ter aparecido para 3 pastores na cidade de Fátima, Portugal. Ou Nossa Senhora Aparecida, porque é o nome dado à imagem da Imaculada Conceição, feita em terracota e que foi descoberta, ou melhor, retirada das águas do rio Paraíba do Sul, no estado de São Paulo, em 2 pedaços, primeiro o corpo e depois a cabeça. Marcada inclusive por ser uma imagem de cor negra, o que levou algumas pessoas da cidade a ignorarem ou desfazerem ou colocar ela como uma imagem de segunda classe. A história de Nossa Senhora do Carmo é um pouco diferente. Começa muito tempo antes, no tempo do profeta Elias, um profeta que é perseguido por ter matado profetas do deus pagão Baal e por conta de ser perseguido pela rainha, consorte do rei de Israel, ele foge para um monte chamado Monte Carmelo, que fica na região da Palestina. O Monte Carmelo tem como significado vinha, que é Carmo, e é o Deus. Então seria a vinha de Deus ou a vinha do Senhor. E é o local onde o profeta Elias encontra-se com o Senhor. Após uma fuga, ele pede a Deus que leve a sua vida, que o mate, mas o Senhor o alimenta, o faz descansar e promete parecer e conversar pessoalmente com ele, vamos dizer assim, se mostrar ao profeta. Então, quando ele está nesse monte, ele vê uma grande e devastadora ventania, mas o Senhor não estava lá. O Senhor não estava nesse vento destruidor, pois é um grande temor de terra, mas o Senhor também não estava nesse grande temor de terra. Depois vem uma chama intensa que nos faz lembrar a sarça ardente do Êxodo, mas o Senhor também não estava lá. Por fim vem uma brisa suave, um carinho amoroso, um gesto de amor, e lá estava o Senhor. Com o advento do cristianismo, esse mesmo Monte Carmelo, repleto de cavernas, foi transformado em um ermitário, ou seja, em um local onde os ermitões, pessoas que se dedicavam exclusivamente à fé, ficavam reclusos em suas orações. Nesse mesmo monte, os ermitões construíram uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora. Essa capela foi, junto com a tradição dos eremitas, a criação da ordem religiosa do Carmelo, ou carmelitas, devido à perseguição aos cristãos em Jerusalém e na região da Terra Santa, onde fica o Monte Carmelo. A ordem desses eremitas, essa ordem carmelita, acabou indo para a Europa, estabelecendo-se na Inglaterra. A eles se juntou um outro eremita chamado Simão, considerado austero como João Batista e penitente como o profeta Elias. Após várias dificuldades, de São Simão pede a interferência da mãe do Carmelo, Maria, recitando uma oração criada por ele, chamada de Flor do Carmelo. Esta oração é a seguinte: Flor do Carmelo, vinha florífera, esplendor do céu, virgem fecunda, singular, ó Mãe benigna, sem conhecer varão, aos carmelitas dá privilégio, estrela do mar. Ao acabar essa pequena oração, o ermitão se vê em sua cela, repleto de luz, cheia de anjos, cercado por anjos e com Maria ao centro. Isso acontece no dia 16 de julho de 1251. E a Virgem Santíssima lhe entrega o escapulário. De acordo com a tradição, o fiel que usa o escapulário e vive a fé cristã, cumpre a bondade, a caridade, estará sempre livre do fogo eterno. O escapulário é um cordão
com 2 pedaços de tecido marrom de algodão, que é o material e a cor usada pelos carmelitas, e pode ser imposto por qualquer sacerdote. Agora vocês vão ver e presenciar um testemunho dedicado a Nossa Senhora do Carmo. Um abraço. Olá, crianças da catequese, catequizandos, famílias, catequistas e todos mais que estiverem assistindo. Eu sou a catequista Lourdes, da paróquia Santa Maria Madalena. Sou casada com o Zacarias, que também é catequista, e estamos fazendo pequenos filmes de temas referente à catequese, e esse mês ficou para nós a alegria, né, do tema de Nossa Senhora do Carmo. E eu vim dar o meu testemunho de vida, de fé, né? Eu e o Zacarias já estávamos casados há um certo tempo, já tínhamos o nosso filho Vitor e resolvemos aumentar a família. Gente, não vinha. E isso foi me dando uma certa frustração, né? E você fica com aquele medo dos médicos terem feito uma cirurgia de laqueadura em você, sem avisar, como fizeram na minha mãe. Aí aquela ansiedade, todo mês eu tinha ansiedade porque eu não conseguia ficar grávida. E foi dando aquela angústia, frustração. Aí eu resolvi procurar o Hospital Pérola Baiton, né? Fui, eu e Zacarias fizemos todos os exames, não deu nada comigo e nem com ele. Aí eles me deram a opção de fazer a inseminação, né? E tentar ver se colocando, né, lá eu ficaria grávida. Aí todo mês, quando chegavam as minhas regras, eu ia para tomar medicação e nada. Não tinha remédio. Eu voltava para casa mais frustrada ainda. Foram vários meses, até que um dia eu falei para ele, chega, chorando, eu falei chorando em prantos, chega, se eu tiver que ficar, Deus está mostrando que não quer que o homem coloque a mão. Se eu tiver que ficar, eu vou ficar grávida em casa, não vou tentar mais. Fui até a exaustão. Aí, naquela época eu estava fazendo magistério, né? Tinha ainda essa maravilha, que é o magistério, que ele é bem completo, melhor que a pedagogia. E eu estava fazendo, aí era mês de julho, eu estava de férias. Eu lembro, como se fosse hoje, eu estava passando roupas e ouvindo o Padre Marcelo Rossi no rádio. Aí, de repente, assim, eu comecei a ouvir a história de uma mulher, ela estava na mesma situação que eu. Casada, o filho já tinha 9 anos e ela não conseguia engravidar novamente. Aí, naquele momento, como era perto do dia de Nossa Senhora do Carmo, que é dia 16 de julho, o Padre Marcelo estava fazendo a novena. E ele falou naquele momento, quem estivesse na mesma situação que aquela mulher, que ajoelhasse e colocasse a mão no ventre e na barriga, né? Eu fiz isso. Ajoelhei, coloquei a mão em meu ventre com muita fé. E naquela semana, por incrível que pareça, gente, eu engravidei, né? E passaram esses dias, eu fiz o teste, deu positivo, foi uma alegria muito grande, né? E eu prometi que se fosse menino, como nós naquela época nós trabalhávamos de formação de catequistas, lá no Colégio Marilac em Santana, era a escola do bispo. Eu falei que se fosse menino, prometi que se fosse menino, eu colocaria o nome de Joel, que era a escola do bispo, né, da Zona Norte, e que se fosse menina, seria Maria do Carmo. Aí, em 14 de abril de 2000, nasceu a nossa Maria do Carmo. Então, eu me senti nesse momento, né, com a escolha do tema,
Nossa Senhora do Carmo, eu me senti assim, muito alegre de passar essa intimidade para vocês, porque isso é íntimo, é meu, é da minha família. Mas quando nós temos um testemunho de fé, a gente não deve guardar. Tem que, né, compartilhar. E muitas vezes mulheres que estiverem nessa situação também, de repente, né, dá certo fazer uma promessa, uma novena, como eu fiz, e deu certo. Eu sou muito, muito feliz e muito grata por Nossa Senhora, né? E achei muito bom compartilhar com vocês esse momento. Beijos, fiquem com Deus, com Nossa Senhora e até a próxima.